Então, voltei aqui para mais um vídeo, tá bom? Do nosso tutorial de criação de item de catálogo, do passo a passo, né? Cada pedacinho, como você constrói o item de catálogo completo, com algumas funcionalidades bem bacanas, tá? E nessa aula a gente vai falar sobre o iPolicy e o iPolicy Action, tá bom? Eu criei um roteirinho aqui pra gente acompanhar, tá? A gente vai falar primeiramente de iPolicy, aí algumas características dela, o iPolicy com script, tá bom? Eu não necessariamente vou digitar um script em iPolicy aqui, tá? Eu vou deixar para o vídeo de client script eu fazer essa referência ao iPolicy script, tá bom? Porque eu falo sobre client script nesse próximo vídeo, que eu vou colocar aqui na descrição também, tá bom? E vai estar também relacionado na playlist. E dentro desse vídeo eu pretendo fazer uma comparação com o client script, catalog client script, né? E o iPolicy script, tá bom? Então aqui eu só vou passar um pouquinho sobre o significado de cada campo, depois sobre o iPolicy actions, tá? Aí a gente vai adicionar algumas coisas, ver como é que funciona algumas características em específico, também a diferença das regras de obrigatoriedade, de apenas leitura e de visualização em relação a essas regras dentro da variável, dentro de cada variável, tá? E aqui no final, uma parada bem legal, né? Um consolidado bem legal que a gente vai primeiro, né? Criar a regra de visualização do campo, de todos os campos de endereço, tirando o CEP, tá? E depois do campo de endereço completo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pretende fazer isso. A gente tem hoje, né, esses campos aqui de informação de localidade, tá? E a gente pode ver que tem o campo CEP aqui em cima, que ele é o primeiro campo que tem que ser exibido para o solicitante. Então a ideia que eu pensei aqui é deixar unicamente esse campo disponível para visualização e edição do solicitante no formulário, tá? Aí ele vai, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é digitar o CEP aqui, com somente números. Depois que ele digitar esse CEP, automaticamente esses campos de baixo aqui até o estado vai ficar visível, tá bom? Vai ficar visível e vai ficar disponível para edição somente o campo complemento. Os outros, logradouro, bairro, cidade, estado, não vai ficar disponível para edição. Então, vai ficar disponível todos esses campos, tirando o endereço completo, e ele vai ter que preencher aqui o campo complemento. Os outros campos de logradouro, bairro, cidade, estado, não vai ficar disponível para edição, tá bom? E eu pretendo no futuro fazer um vídeo preenchendo automaticamente esses campos aqui através de um catalog client script, tá? E a outra regra que a gente vai criar também é da exibição do campo endereço completo. A minha ideia é, depois que for preenchido o campo de complemento, o campo de endereço completo fique exibido aqui com uma informação concatenada, tá? Do endereço completo do solicitante. Que aí eu também pretendo, através de um script, poder concatenar essas informações em um vídeo futuro, tá? Então, vamos colocar em prática esses exercícios. O de solicitar assistência técnica e presencial, o mesmo da aula 1. Se você não assistiu, tem o vídeo aqui na playlist, tá? Eu vou colocar aqui na descrição com o link desse primeiro vídeo. Eu não mexi nada nele depois que a gente fez a primeira aula. E aqui, o primeiro ponto é dentro dessa lista relacionada aqui que a gente viu as variáveis, tem essa lista relacionada aqui de catalog e iPolicies, tá? Eu clico nela e semelhante que tem a de variáveis, tem um botão de novo, eu consigo aqui dentro criar uma regra de visualização, que é justamente a Policy Action, tá? Policy Action e a iPolicy no caso. Estou criando aqui a iPolicy para depois criar o iPolicy Action, que uma fica relacionada com a outra. O iPolicy é uma regra de visualização e o iPolicy Action fica abaixo dela, como filha, né, relacionada, para poder ter as regras de cada campo dessa iPolicy. Tá? Então aqui eu tenho que colocar uma descrição resumida do que essa iPolicy significa. Eu vou fazer a regra de visualização dos campos de endereço aqui nela, tá? A primeira regra.
E aqui eu costumo colocar uma breve descrição, literalmente, do que essa while policy vai fazer. Então, regras de visualização e edição dos campos de endereço. Pronto. Aqui eu venho para essa aba de When to Apply, tá bom? E aqui eu tenho as condições. Quais condições eu vou ter que colocar aqui embaixo, tá? Nesse primeiro campo aqui, para poder satisfazer e poder aplicar essa regra que eu vou ter que configurar ainda, de visualização e de edição desses campos de endereço. Então aqui eu quero fazer o seguinte, né? Eu quero que quando o CEP não estiver vazio, ou seja, ele for preenchido, todos esses campos aqui, tá? Até o estado, fiquem exibidos. E alguns deles fiquem como read only. Como é que eu faço isso? Se o CEP não estiver vazio, not empty, eu vou ter que executar, tá bom? E o que serve essas checkboxes aqui, tá? Isso aqui é importante também, tá bom? Porque isso aqui vai interferir muito em como esse item de catálogo vai ser percebido tanto para o solicitante quanto para o solucionador, quem vai atender esse chamado. Essa primeira checkbox aqui, Apply Catalog View, item Catalog View, serve justamente para a gente aplicar essa regra na visualização do formulário no portal ou no back-end, tá bom? Essa visualização aqui, para a gente aplicar nessa visualização aqui essas regras que a gente está criando agora. Aqui de baixo é justamente para aplicar essas regras na visualização do formulário no back-end, mas na visualização de uma tarefa de catálogo. Então eu marco aqui que eu quero que as regras de visualização e de edição também permaneçam lá no back-end durante o atendimento. Eu também marco aqui porque eu quero que tanto a minha requisição de serviço, que é a minha RTM, tanto a minha tarefa de serviço de catálogo, que é a minha SCTask, herdem essa regra que eu setei aqui, tá bom? Esses dois checkboxes aqui, eles já vêm marcados no padrão, tá bom? É interessante manter marcado, porque, por exemplo, esse aqui de baixo, ele pode gerar alguns erros, caso você desmarque ele. Tá. E aqui tem esse campo, tem essa outra aba aqui de script. Aí como é que funciona essa aba de script, tá bom? Foi o que eu disse aqui, tá? Nosso bloco de notas. Eu falei aqui que eu ia falar sobre o iPolicy Script, mas falar brevemente, porque só explicar o conceito de cada campo, porque eu pretendo voltar nesse tópico aqui no vídeo de Client Script, tá bom? Para mostrar um pouco da diferença. Então, deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui primeiro eu tenho que marcar esse checkbox de Run Script, para ele mostrar para mim que esses outros três campos, tá bom? Aqui nesse primeiro campo eu tenho que colocar qual é o UI que eu quero que minha regra seja executada, que meu script seja executado. Se eu quero que seja executado no desktop, ou seja, no web aqui, tá? Ou no mobile, ou Service Portal. Service Portal a gente já viu, que é essa visualização aqui. Na verdade, isso aqui é essa visualização aqui do portal. Vocês podem ver aqui na URL que tem esse /sp, que é o portal default do ServiceNow. Ou em tudo. Então vai servir para desktop, mobile ou portal. Tanto faz. Eu vou manter aqui desktop aqui porque eu quero que seja acessado somente pela web. Essa regra, tá? E como é que funciona? Aqui eu tenho dois campos. Execute if true, executar se for verdadeiro, e executar se for falso. Como é que funciona isso? Diante dessas condições que eu coloquei aqui, tá? Diante dessas condições que eu coloquei aqui, eu vou executar o script de acordo com a validação dela. Por exemplo, se o CEP não estiver vazio, ou seja, se o CEP não estiver vazio e a condição foi verdadeira, ou seja, o CEP não está vazio, ele vai executar o script que está nesse campo aqui. Execute if true, que eu escrevi aqui dentro dessa caixinha. Se o CEP estiver vazio, aí sim ele vai executar esse campo aqui, o script que está dentro desse campo do execute if false. Por quê? Porque a condição aqui é falsa, porque o campo não do CEP estava vazio. Então ele executaria esse script aqui de baixo, tá bom? Mas pra gente importa agora essa parte aqui.
da iPolicy. Agora que eu criei o iPolicy, eu devo criar a minha iPolicy Action, que é justamente a regra, aqui eu botei a regra geral da iPolicy, ou seja, qual condição que eu quero aplicar e aonde eu quero aplicar isso, e agora eu tenho que colocar essa regra destinada a cada campo. Se cada campo tem que ser obrigatório, se cada campo tem que estar disponível para edição ou somente leitura, ou se cada campo tem que ficar escondido ou não. Aqui eu não vou clicar aqui no botão de submeter. É mais fácil para mim eu vir aqui no menu hambúrguer e dar um save. Aí vocês podem ver o que vai acontecer, que naturalmente ele já abre para mim uma lista relacionada aqui embaixo, ó, com as catalog iPolicy Actions, tá? Então é uma dica importante, porque aí você não precisa submeter, voltar lá na configuração do item de catálogo e clicar na lista relacionada lá de Policy Action para criar uma nova. Você só salva e ele mantém na mesma página aqui para você. Então é uma dica que acaba melhorando a sua performance, né? Porque você acaba agindo mais rápido, né? Salva aqui e já cria a Policy Action. Para criar normal, eu vou aqui no botão de novo, tá? E ele abre uma nova página para mim, mostrando primeiro aqui o Variable Name, para eu selecionar qual é a variável que eu quero aplicar uma regra. Eu ainda não defini as regras. Então eu vou pegar aqui a primeira variável do meu endereço sem ser o CEP, que é o logradouro. Então, logradouro. Então tá bom. Para o logradouro, que é o nosso campo, o que eu quero? Eu quero que ele seja somente exibido quando aquela condição lá que eu coloquei na iPolicy Action seja verdadeira, e eu quero que ele fique visível e que ele fique read-only quando for verdadeiro. Então, eu boto aqui obrigatoriedade true, que eu quero que ele fique obrigatório quando a condição da iPolicy Action, a iPolicy, for verdadeira, e eu quero que ele fique visível também quando for verdadeiro. Tá? Então, nesse caso aqui, eu quero que ele fique obrigatório, visível, e também eu quero que ele fique read-only, ou seja, apenas leitura, que ele não fique disponível para edição. Então, eu boto aqui todos os três como true. Tá? E dou um submit. Agora sim eu dou um submit, porque eu quero que ele volte lá para a página da iPolicy. Vocês podem ver que ele já apareceu aqui embaixo para mim. Eu vou criar uma nova regra dentro dessa iPolicy. E agora para o campo complemento, que eu quero que ele fique visível, não quero que ele fique obrigatório, e quero que ele fique disponível para edição, ou seja, o read-only como false. Então eu quero que a mandatoriedade dele não fique obrigatório. Aí por que eu não marco aqui o falso, tá? Porque qual a diferença entre marcar o falso aqui ou manter o leave alone? Vocês podem ver que o leave alone está aqui marcado com essa barra como ignore. Então eu quero justamente que ignore essa regra. Eu não quero mexer na regra de ele ficar obrigatório ou não aqui dentro da Policy Action. Não quero mexer nisso. Então eu gosto de quando eu vá mexer numa regra e não, para mim, independente se eu quero que ele fique obrigatório ou não, eu boto como leave alone. Se eu quero que fique como obrigatório, aí sim eu marco como true. E se eu necessariamente quero uma regra contrária para marcar como falso, caso a condição da iPolicy seja verdadeira, aí sim eu marco como falso aqui. Esse é um costume meu, tá bom, pessoal? É uma boa prática que eu sigo. Então eu quero que ele fique visível quando a condição da iPolicy seja verdadeira. E não quero, aqui é realmente que eu tinha falado antes. Aqui eu quero realmente que ele não fique read-only quando a condição da iPolicy for verdadeira. Então eu marquei como false, que eu não quero que ele fique read-only. Isso, e agora eu vou mexer na regra do bairro. A regra do bairro é semelhante à regra do logradouro, a de cidade também é semelhante, a de estado também é semelhante. Então eu vou fazer aqui rapidinho as três que são iguais, a regra de logradouro, e volto no final, tá? Pronto, pessoal, eu criei já a regra de todos os campos aqui, as Policy Actions. E é importante, tá? Como eu tinha dito lá no vídeo 1 das Variables, se você não viu o vídeo ainda, eu vou colocar aqui no card, tá? Na descrição também, para você voltar na playlist e ver o vídeo 1 sobre Variables e cabeçalho do item de catálogo. Qual é a diferença entre você aplicar as regras de Read Only, Mandatory e Visible dentro da iPolicy Action, e lá direto na variável, tá? Caso você tenha aplicado alguma regra direto na variável e você precise também referenciar alguma regra
não, na verdade você queira criar uma iPolicy, porque tem necessidade, né, de criar uma iPolicy desse mesmo campo, dessa mesma variável, é importante que você deixe essa regra de mandatoriedade, read only e visible dentro da iPolicy. Caso exista uma iPolicy, tem necessidade de existir uma iPolicy. Por quê? Porque pode dar conflito de você deixar ambas as regras para os mesmos parâmetros, né, de read only, mandatório e visible em dois lugares diferentes, tanto na variável quanto na iPolicy action, tá bom? Então, como na aula 1 eu coloquei essas regras lá dentro das variáveis, eu vou acessar meu item de catálogo agora e vou acessar cada variável dessa. Eu posso acessar pela tabela aqui mesmo, pela própria tabela de variables. Eu tenho aqui as colunas de read only, mandatório e da visibilidade. Eu consigo aqui mesmo mexer nelas. E eu tenho que mexer justamente onde logradouro, tá? Logradouro eu quero que seja leave alone. No caso aqui eu vou marcar o mandatório como falso. Eu não quero mexer nessa regra aqui. Complemento está como falso tudo. Bairro vou colocar como falso também. Cidade como falso na mandatoriedade. Foi a regra que eu apliquei. E o estado também, porque eu não quero que fique em duplicidade tanto na variável quanto na memory policy action, tá? Se deu certo. Pronto. Complemento como obrigatório. Se eu apagar aqui, some. Show. E o campo ele é obrigatório, então ele vai precisar de uma informação, né? Então vamos lá, vamos continuar. Eu vou agora voltar para o meu item de catálogo e vou mostrar uma coisa legal para vocês, porque eu vi que a minha instância pessoal aqui ela não veio com essa lista relacionada aparecendo por padrão. É uma lista boa de ficar ali embaixo, tá? Aqui a gente tem as listas relacionadas e vocês podem ver que eu não tenho uma lista relacionada aqui para as minhas iPolicy Actions criadas, tá? Como é que eu faço para colocar uma lista relacionada aqui dentro? Eu subo tudo, venho aqui em cima, clico no menu hambúrguer, venho Configure Related Lists, tá? Espero abrir e aí eu procuro a lista relacionada das iPolicy Actions, que aqui está como Catalog iPolicy Action, aqui ó. Seleciono ela, passo para a direita e aqui eu vou ordenando ela aonde eu quiser. E eu quero colocar ela logo embaixo da iPolicy, para ficar uma do ladinho da outra, porque fica mais fácil de visualizar. Vou subindo aqui, tá? Aqui a nossa iPolicy está aqui em cima. Pronto, ficou uma embaixo e uma em cima. Aí eu salvo o nosso layout das listas relacionadas. E teoricamente ele aparece aqui embaixo para mim direitinho, para eu conseguir ver, ó. Apareceu aqui todas as minhas iPolicy. Então aparece aqui o iPolicy e a Policy Action, que é cada linha, tá? Agora eu vou criar a minha nova iPolicy, que é justamente para poder criar a regra de visualização do campo endereço completo. Ele tem que aparecer quando o CEP não estiver vazio, né? E o campo endereço, campo logradouro. Eu costumo colocar, tá, nessas iPolicy, as regras dela, eu costumo colocar bem detalhadinho, para poder não dar chance de erro. Mas aqui eu vou colocar que eu quero que o CEP não esteja vazio e o complemento não esteja vazio. Porque eu depois, no futuro, vou usar o campo complemento, né, no client script ali, no catálogo client script, a mudança de valor desse campo complemento para poder exibir o meu endereço concatenado no campo de endereço completo, tá bom? Então eu vou colocar essa regra aqui para ressaltar de que a pessoa não vai ter como colocar um valor vazio no campo complemento, mesmo porque ele é um campo obrigatório, para usar depois essa regra. Eu marco esse checkbox aqui, porque eu quero que a minha regra fique visível tanto na SCTest quanto na RTM, quanto no Catalog View, que é o formulário. E aqui eu boto regra de visualização do campo endereço completo. Show! Eu vou salvar aqui aquele mesmo esquema, tá? Vou salvar aquele mesmo esquema de aparecer aqui embaixo a minha lista relacionada de Policy Actions dessa iPolicy.
para não precisar submeter, voltar na visualização do formulário e abrir uma PyPolicy Action. Beleza, abriu aqui. E aqui é só um campo, né, gente? Eu coloquei aqui esse vermelho e vermelho para mostrar que tem relação entre eles. Não sei se funcionou muito bem para vocês de perceber isso desde o início, mas para mim era bom para eu me balizar do que eu teria que fazer. Então aqui é o endereço. Endereço completo. Quando as condições da PyPolicy forem verdadeiras, eu quero que o campo endereço completo fique visível e fique read-only. Mandatoriedade, leave alone, porque eu quero ignorar essa regra de mandatoriedade, porque ele vai ser read-only, então não casa uma com a outra. Pronto. Deixa eu recarregar a página aqui, para a gente dar uma olhada se fez alguma diferença desde já. Ó, já podemos ver que o meu campo de endereço completo já sumiu aqui debaixo do CEP, tá? Botei aqui o CEP, apareceu os campos e o complemento como obrigatório. Eu botei aqui um complemento. Se eu tirar o mouse, ele vai aparecer aqui o endereço completo como read-only. Perfeito, perfeito. Era exatamente isso que eu queria. E a minha ideia aqui, no próximo vídeo, né, quando eu for falar sobre Catalog Client Script, é justamente muito interessante. Eu acho que eu vou dividir em 2 vídeos para não ficar muito grande. Mas o primeiro, né, que eu faço uma requisição em uma API, que eu mande o CEP para essa API, tá? E essa API me devolva as informações de Logradouro, bairro, cidade, estado desse CEP, tá bom? E só o complemento, que não tem como, né? Porque o complemento é tipo de tal número até tal número, que vai me retornar nessa API. Então, o complemento o próprio solicitante vai ter que preencher. Mas esse ponto é importante do preenchimento automático, que eu vou comentar no próximo vídeo e vou fazer com vocês. É legal porque facilita o preenchimento, sabe? Tem vários formulários online de compra e tal, que você tem que, você coloca o CEP e esse preenchimento vem automático. Então, minha ideia é no próximo vídeo ou fazer esse desenvolvimento, tá? Uma requisição para uma API externa, e essa API externa me devolve algumas informações e eu aproveito no nosso item de catálogo, ou, não sei se eu vou fazer junto ainda, também fazer a regra de concatenar aqui o endereço com base nas informações preenchidas em cima, aqui embaixo no campo endereço completo. Tá bom, pessoal? Então, foi isso nesse vídeo. Ele foi um pouco mais rápido do que o primeiro, mas eu acredito que tenha sido bem legal, né? Porque, para quem não conhece muito bem, o iPolicy tem um pouco de dúvida em relação ao iPolicy Action, o iPolicy Script, e também como funcionam as regras de mandatoriedade, read-only, visibilidade, tanto da variável quanto da iPolicy. Eu acho que eu consegui explicar um pouco melhor aqui, consegui esclarecer um pouco os fatos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca um comentário com a sua dúvida, tá bom? Que eu explico direitinho. Se quiser me dar uma dica de como melhorar alguma coisa, que eu posso melhorar em algum vídeo, algum assunto que eu possa falar em algum vídeo futuro e tal, também coloca nos comentários para mim, tá bom, pessoal? Obrigado se você gostou do conteúdo, se você quer acompanhar mais conteúdos de ServiceNow, e eu também pretendo acabar essa playlist, né, criar outras playlists ServiceNow, envolver outros tutoriais também que não envolvem ServiceNow, se você de programação. Se você quer acompanhar esses assuntos, se inscreve no canal, tá? Coloca a notificaçãozinha ali para você poder ser notificado que teve um novo vídeo publicado por mim. E também dá um joinha ali para poder eu entender o feedback, como é que tá indo, né? Se você também não gostou, coloca o não gostei ali para eu poder acompanhar, que é importante avaliar o feedback de vocês, gente. Valeu e até o próximo vídeo.